Boa noite. Ele considera que o principal conflito de hoje no Brasil é, em primeiro lugar, o do rico com o pobre, em segundo, do preto com o preto e, em terceiro lugar, o do branco com o preto. À frente de um dos mais importantes grupos do rap brasileiro, o que mais público atrai para seus shows de rua e que já vendeu mais de 1 milhão de CDs, ele é considerado a voz da periferia pobre de São Paulo e faz da sua música um protesto e uma denúncia contra o racismo, o crescimento urbano caótico e a dura vida nos bolsões de pobreza da cidade. Numa rara aparição na TV, Mano Brown está hoje no centro do Roda Viva. Ele é líder e vocalista dos Racionais MCs, grupo de rap que surgiu há mais de 20 anos no Capão Redondo, região de Campo Limpo, uma das áreas mais populosas e pobres da Zona Sul de São Paulo. Você acompanha a entrevista num instante. A música de Mano Brown e dos Racionais MCs deixa claro o conflito entre o centro e a periferia, entre o Brasil dos incluídos e dos excluídos. O grupo se transformou numa expressão das ideias sobre consciência negra no Brasil e fez dessa percepção sua marca no rap brasileiro. O rap surgiu na Jamaica na década de 60, fora dos Estados Unidos e muito antes de estrelas como Eminem, Snoop Dogg e Public Enemy ganharem prêmios. Com aparelhos de som colocados nas ruas, líderes aproveitavam os intervalos das músicas para falar sobre a violência das favelas, racismo, drogas, sexo e a situação política. Com letras duras, o estilo do rap conquistou espaço e em pouco tempo estava presente em outros países, como França, Japão e Brasil. O maior ícone do rap no país é Pedro Paulo Soares Pereira, pouco conhecido por esse nome, mas que não passa pela periferia sem ser reconhecido como Mano Brown. Líder do maior grupo de rap do Brasil, os Racionais MCs, ele é um dos artistas mais ouvidos nas regiões mais pobres do país. O grupo, formado em São Paulo em 1988, tem, além de Mano Brown, Ice Blue, Ed Rock e o DJ KLJ. Nesse ano, eles participaram com 2 faixas na coletânea Consciência Black. 2 anos depois, em 1990, saiu o primeiro disco do grupo, O Holocausto Urbano, com denúncias de racismo e da miséria na periferia de São Paulo. Em 1997, com o disco Sobrevivendo no Inferno, os Racionais MCs venderam mais de 500 mil cópias sem uma grande rede de distribuição por trás e ganharam vários prêmios. O DVD Mil Trutas, Mil Tretas foi lançado em 2007, com shows, extras e um documentário sobre a história dos bailes black na periferia de São Paulo. O vocalista do grupo Racionais MCs diz que a consciência de raça do líder negro americano Malcolm X o fez entender coisas que estavam ao seu lado e que ele não entendia. Já interrompeu shows para conter brigas na plateia e para fazer discurso contra o álcool, após ver um jovem bêbado entre os espectadores. Avesso às tecnologias, não sabe mexer em computador e se considera uma pessoa rústica. O caráter durão herdou da mãe, que deixou a Bahia com 12 anos após brigar com o pai dela. Classifica o povo brasileiro como pacífico, mas já afirmou que pegaria em armas para fazer uma revolução. Mano Brown raramente concede entrevistas e quase nunca faz shows fora da periferia. Já declarou que o seu verdadeiro público está lá. Foi quem o colocou no topo e precisa ouvir o que ele tem a dizer. Atualmente atinge também a classe média, falando de drogas e marginalidade. Se a vida fosse sempre assim, o palco, o show. Se a vida fosse sempre um show, seria bom. Para entrevistar o líder dos Racionais MCs, Mano Brown, nós convidamos Paulo Lins, escritor, professor de literatura e roteirista de cinema. Convidamos Renato Lombardi, jornalista da TV Cultura, Maria Rita Kel, psicanalista, Ricardo Franca Cruz, editor-chefe da revista Rolling Stone Brasil, José Neumann, editorialista do Jornal da Tarde e comentarista da Rádio Jovem Pan e do SBT, Paulo Lima, editor da Trip. Temos também a participação do cartunista Paulo Caruso, registrando em seus desenhos os momentos e os flagrantes do programa. O Roda Viva é transmitido em rede nacional de TV pela rede pública para todo o Brasil e também por meio da Rádio Cultura AM em 1.200 kHz. Para você participar do programa, você pode fazer sua pergunta pelo telefone 11 3677 1310, 3677 1310, ou pelo fax 3677 1311. E pode também
mandar a pergunta, a sua crítica, a sua sugestão pela internet, acessando o site do programa, www.tvcultura.com.br/Roda Viva. E você manda o seu e-mail. Boa noite, Mano Brown. Boa noite. Numa das poucas entrevistas que você concedeu e que a gente acompanhou aqui pela pesquisa que foi feita para o Roda Viva, você se define como uma espécie de espelho, um espelho que retrata a realidade. Nesses quase 20 anos em que você está na estrada como artista, como compositor, o espelho Mano Brown registra alguma coisa de melhor ou a realidade piorou de lá para cá? Eu diria diferente. Diferente. Se eu dizer que melhorou, pode parecer assim... Melhorou um grão de areia, entendeu? Sei. Dentro do que a gente vê como o que precisa ser melhorado. Então, eu me recuso a dizer que melhorou, mas também eu não sou cego de perceber mudança. Mudou. Mudou. Entendeu? Mudou para agora... Menos do que deveria ser necessário? Bem menos do que deveria. Bem menos do que poderia. E na arte? Por exemplo. Quer dizer, você começou fazendo música, sim, na periferia, mas só era ouvido lá. Hoje você tem e o seu grupo tem um espaço na chamada grande mídia. O problema Isso é que mudou? não era ouvido nem lá. Nem lá. Entendeu? Não era ouvido nem lá. Porque periferia é onde tem mais critério, mais bom gosto para música. Entendeu? É onde se analisa mais, se ouve mais e se dá mais atenção, eu acho. Então, quando não é, não é. Entendeu? Não tem meio termo. Não é. Periferia é assim. Então, quando a gente começou, simplesmente não existia. Então, as pessoas não entendiam ribalar daquela roupa, as correntes grossas. Porque também no nosso bairro, justamente a gente começou numa época onde o bairro nosso estava numa transição também. Uma transição, vamos dizer assim, até violenta mesmo. Entendeu? Hoje em dia, você usa o boné, usa uma roupa, você anda numa banca de 10, 15 caras tranquilo. Antigamente você tinha que, não vou dizer disfarçado, mas houve uma época que na nossa quebrada você era um alvo, né? Tipo assim, justiceiro, extermínio. E foi justamente quando nasceu Racionais, nessa fase aí. Então lá era mais difícil. Até do que nos outros lugares mesmo. Lá na nossa quebrada era mais difícil. Rita? Eu queria saber sobre, já que você pergunta o Paulo Marcum perguntou de melhorias, o que você acha de movimentos sociais que surgiram também nesse tempo que os Racionais estão aí na estrada? Tem um movimento lá no Capão, quer dizer, não é no Capão, é em São Paulo, mas que é muito expressivo no Capão, que é o MTST, Movimento de Trabalhadores Sem Teto. Tem até uma ocupação lá que está brigando bastante. Uhum. E o MST mesmo, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esses dois movimentos sociais, se você é otimista com a presença deles no Brasil ou não. Sim, então, junto com esses, eu vou dizer os que eu acompanho mais, certo? Tem alguns movimentos que são organizados dentro do Capão, que eu acompanho alguns de perto. Esses eu considero como mudança real, tipo, ter o Capão Cidadão, que é uma organização dos próprios moradores pelos moradores, tipo, nós por nós, tá ligado? Deles. Lá de moradores lá, pessoas são criadas lá, nascidas lá, para com a população deles, os próprios parentes, filhos, afilhados, entendeu? A família nossa que todo mundo tem lá. Então a gente é o que eu acompanho de perto. As outras organizações talvez eu acompanhe de longe. E de longe, o que você acha do MST? Perguntando o que eu acompanho de longe, eu acompanho que tem um cara preso, certo? Lutando por uma causa que não é só dele, que é de milhões. E ele vai, pelo que eu estou vendo, vai pagar sozinho, é isso? Não sei, acho que não. Tem muita gente presa. Falar que estão querendo pôr o cara preso, que ele está lutando por uma causa que é de muitos, né? Eu acho que é José Rainha, é isso? Isso. Eu tenho que dizer que eu sou um cara que eu leio pouco mesmo. Sou mal informado sobre muitas coisas, mas as coisas que me interessam, eu me informo, entendeu? O Brown, nessa linha, você, por exemplo, o que está acontecendo em Brasília, é um negócio que você presta atenção, essa movimentação toda, esses escândalos de corrupção, você se liga nisso, acompanha de perto? Não de perto, mas eu acompanho. O que você está achando, por exemplo, da forma como o presidente Lula tem se posicionado diante dessas confusões envolvendo o PT, dessas denúncias de corrupção e tal? Eu vi numa das entrevistas suas aqui dizendo que
talvez o Lula estivesse melhor fora daquela cadeira de presidente, que na tua opinião é a cadeira mais solitária do país, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do Lula especificamente. Eu gosto do Lula, sou eleitor do Lula, apoio o Lula, falo bem do Lula em qualquer lugar. E não espero benefício por isso. Não conto com nenhum benefício vindo do Lula ou de qualquer que venha do PT. Se vier, firmeza, mas eu não espero por isso. Eu acho que o Lula é um cara que ele veio de baixo, certo? Ele sabe que dar a cabeça dos amigos dele para os inimigos, ele não vai dar, entendeu? Ele vai esperar a justiça se fazer por conta própria. Eu acho que ele está posicionado certo. Eu acho que não é da índole dele entregar um amigo dele que deu mancada, entendeu? Ele não faria isso. Eu acho que ele sabe o que é isso. Ele não faria isso. Agora, ele vai deixar descobrir, e se descobrir, é pau no gato, é lamentável. Bom, tem bandido no poder legislativo, tem ladrão no judiciário, tem ladrão no executivo. Tem empresário que rouba, que sonega imposto, que bota dinheiro para fora. Cartola de futebol, até jogador está fazendo isso. Então a gente vive nisso há muitos anos, todo mundo sabe disso. É muito difícil falar com um garoto pobre, preto, que vive na periferia, que ele tem que ser honesto, diante desse exemplo. Por que eu falo isso? Porque você falou que assim, ele se inspira em quem está mais perto. Agora, o exemplo do Brasil, se a gente for ver do modo geral, é muito maior do que quem está perto. Tem muito ladrão no Brasil todo. Fica difícil você falar para uma criança sem pai, que passa fome e tal, que ele tem que ser honesto, que ele não pode roubar? Eu chego a dizer que eu nem considero eles desonestos, né? Dentro da realidade das armas que eles têm para lutar, do que eles aprenderam como meio de sobrevivência, eles são honestos. Eu tenho certeza que com os parceiros deles, eles são honestos. Com a família deles, eles são honestos. Com os manos que estão presos, eles são honestos. Tá ligado? Eles são honestos com quem é honesto com eles. Entendeu? Onde está a honestidade são valores, né? Quando você fala que um assaltante de banca é desonesto, você tem que olhar para a sociedade. Se a nossa sociedade é honesta. A nossa sociedade eu costumo falar para os manos, quando a gente está conversando, que a nossa sociedade é criminosa, é omissa. Ela é cega quando quer, surda quando quer. Omissão é crime, né? Então, acho que se você for categoria de criminosos, entendeu? Tá todo mundo na mesma, na igual. Tá. Mas a saída não seria lei para todo mundo? Mas a lei não é para todo mundo. A lei não é para todo mundo. E nunca vai ser para todo mundo. Nunca vai ser para todo mundo. Mas peraí, a maioria do povo, lá no Capão Redondo, na periferia de São Paulo, nos bairros pobres, a maioria é honesta. A maioria trabalha, a maioria caminha, vai a pé da sua casa. Então, esse é o verdadeiro herói brasileiro. O herói brasileiro não é o que delinque, não é o que se torna bandido para se dar bem. O herói brasileiro é aquele que trabalha. E lá no Capão Redondo, de onde você vem, você sabe disso. Quer dizer, o Brasil é um país de 140 milhões de honestos, reféns de 20 milhões de desonestos. Nós não podemos considerar como uma regra o fato de haver políticos bandidos, e há muitos empresários bandidos, não quer dizer que nós vivamos uma sociedade. Ao contrário, o verdadeiro herói brasileiro é aquele que se levanta às 4 da manhã e caminha a pé de sua casa lá em Capão Redondo até o trabalho dele. Às vezes, lutando com a maior dificuldade para ser honesto. Parece letra de rap, isso aí que você está falando. Utopia igual. Felizmente, na realidade, a gente sabe que os heróis estão cada vez mais humilhados, né? Sem direito, sem escola, sem hospital. Então, os moleques podem saber que ser herói não vale tanto a pena, entendeu? Herói que só apanha. Mas o cara também que vai para o crime, a vida dele é curta, também ele tem um lucro ali imediato, mas também ele não tem, a longo prazo, ele não tem um benefício assim tão grande não, né, mano? Mas é o seguinte, é quando o sujeito está no inferno e resolve dar um tapa na cara do diabo. Porque a periferia não é tudo igual, nem todo mundo é igual. E quando a gente vê, quando uma pessoa vai entrando para o crime, quando você olha que você vive na favela, quando você vê a família, você vê o aspecto, você já sabe quem é que vai entrar, quem é que não vai entrar. Então aqui assim, o fulano aqui trabalha, mas tem outro ali que está numa família em situação muito pior. A favela não é toda igual, né? Tem as famílias organizadas, tem as pessoas e tal, mas tem gente que não tem. E, geralmente, quem entra para a criminalidade é aquele que está numa pior situação. Isso eu tenho certeza. Mano, você costuma dizer
que você é um sobrevivente do inferno. Você citou aqui que você é do Capão Redondo. Eu acompanhei há muitos anos o Capão Redondo. O Capão Redondo chegou a ser o bairro mais violento do Brasil, quem sabe um dos bairros mais violentos do mundo. E você sobreviveu. O que mudou de Pedro Paulo Soares Pereira para Mano Brown? O Pedro Paulo não tinha uma casa, certo? Não tinha uma estrutura mínima, nem de... O mínimo do mínimo. Tínhamos o quê? Minha família, os irmãos, tá ligado? Os amigos. Esses fortalecia, era a riqueza maior e é o que eu quero ter até, enquanto eu tiver, assim, condições, ter a minha maior riqueza que é meus amigos, é o que eu tinha. Então, o que mudou hoje? Hoje eu tenho meu carro, certo? Hoje minha mãe mora numa casa que eu comprei com meu dinheiro, certo? Com o rap. Comprei a casa, porque pode até parecer, pô, o cara tá falando que ganhou dinheiro, mas é melhor do que enterrar meu dinheiro na boate, do que, entendeu, meu? Porque parece que todo preto cantor tem que acabar na boate, acabar no boteco, na sarjeta, e não vai ser assim, meu, depender de nós. Mudou, isso tem que acabar, entendeu? Então a gente procurou o quê? Fazer estrutura, comprar uma casa para morar, tá ligado? Dar uma condição mínima para uma condição mínima, entendeu? Esse é o Mano Brown de hoje? Tem uma condição razoável, assim, que pode dizer assim, agora dá para viver, dá para tentar criar um filho, pá. E qual é a mudança do Mano Brown, que no começo da carreira cantava raps que falavam de amor, que falavam dos próprios bailes, e passou para dizer o seguinte, eu tenho um trecho aqui de onde você diz: você fuba o que vem, entope o nariz, bebe tudo o que vê, faça o diabo feliz. Como é que é isso, essa mudança? Isso aí. Bom, a gente chama, da onde a gente chama, onde a gente vem, a gente chama isso de oreada. Oreada é quando a gente resolve dar um conselho, né? Uma espécie de conselho, não tem outra palavra, não sei isso. Oreada é conselho. É tipo como se fosse assim, conversando com um parceiro seu, dando uma oreada. Dando uma dura, vamos dizer assim, uma ideia mais séria. E essa dura emplaca? Você acha que essas duras emplacam? Elas fazem a cabeça? Eu costumo receber, né, assim, ouvir, e também meus parceiros, eu tenho meus sócios, meus parceiros, certo? Que eles cobram de mim, eu ouço deles, então eu também falo para eles e outros falam para mim, eu falo para outros. A gente tem que falar. O Brown, na pergunta do Lombardi, na tua resposta, Pedro Paulo e Mano Brown não parecem ser a mesma pessoa, né? Me lembrou um pouco a história do Pelé, que criou essa separação entre o Edson e o Pelé, quase como uma defesa de uma persona pública, né? O Pedro Paulo e o Mano Brown são a mesma pessoa ou não são? São a mesma pessoa. Brown, eu quero te perguntar sobre essa coisa exatamente dos amigos, dos manos, que eu acho que é uma das coisas mais bonitas no rap dos Racionais e de outros grupos. É exatamente essa ideia de que não é um astro que quer se destacar, mas ao contrário, quer estar cada vez mais junto dos amigos. Eu acho isso como referência que você cria para o jovem muito mais importante do que o cara que se põe acima de todo mundo e os outros que tem que admirar. Agora, você disse agora há pouco que o honesto é aquele que não trai os amigos, agora há pouco na outra pergunta, né? E no Jesus Chorou ali, você está claramente falando de traição. Jesus chorou no Nada Como Um Dia Após Outro Dia, né? Você pode dizer um pouquinho no seu meio e com tudo que você conquistou de amizade, de gente que solidária a você, o que é traição atualmente? Que aquela música é bem triste, né? Aquela nessa música em si, não se trata nem de uma traição, porque a pessoa que fala, na verdade, ela não conhece. Ela está falando de uma pessoa, ela não me conhece. Ela ouviu dizer, né? Então ela está passando a ideia ali, o que acontece ali? Não é uma traição, né? Traição é quando você menos espera, você... Mas não é um assunto não, esse assunto, traição, esses problemas da vida, que é um problema comum a todos, e não só a mim, não sou diferente de ninguém, não é um barato que também que me preocupa tanto, entendeu? Tem coisa assim, que me preocupa mais do que isso. Hoje eu sou um cara que eu vivo tranquilo, não tenho medo disso. Não tenho medo também de inveja. De estar melhor, de ter conquistado essas coisas, as pessoas... Não tenho medo. Não tenho, porque não pode ter medo. Tá falando dos parceiros agora e você tem um selo, você lançou alguns discos agora, tem até a rapaziada aí, do Rosana Bronx e tal, e ouvindo os discos e vendo os discos, percebe-se a sua mão ali, o seu dedo na produção executiva, como que você trabalha, o que você passa para eles, para esses seus amigos,
Que tipo de direcionamento artístico você passa para eles? Para eles nunca ter vergonha de mostrar o que eles aprenderam, o que eles sabem fazer. Nunca ter receio de se expressar, de falar o que sente. Não ter medo de arriscar, de ser novo, de ser diferente, né? Amar a música, amar o que eles fazem, né? E estudar o que eles fazem. Eu acho que eles são rappers, né? São músicos. E eles têm que ouvir a música, e não só o rap, ouvir a música para fazer o melhor rap, entendeu? É o que eu falo para eles, eu falo pro time, que também é do grupo do Cosa Nostra, que é o Trutas e Quebrada. Eu falo para eles ser honesto, né? Não falar coisa que eles não viveram, não falar o que eles não são, porque na verdade o rap ele é uma fronteira disso aí também, certo? O próprio rap americano já nasceu fazendo isso, fantasiando, né? Misturando realidade com fantasia. Só que na cultura deles é lindo, na nossa é cobrança na rua. Se a gente falar uma coisa que não é, a gente vai ser cobrado na rua, porque a gente canta a rua e a gente vive a rua, encontra as pessoas da rua. Então, para nós, ela é uma profissão perigosa, entendeu? Tudo que você fala, volta. E eu falo para eles, tudo que você falar, você vai ser cobrado. Então, você tem que pensar, mas também tem que ser espontâneo. Também não pode ser tudo pensado com receio, não. Seja espontâneo. Tem espaço para poesia no rap? Quer dizer, o rap, a força dele é a denúncia, né? A retratação de uma realidade que nem sempre aparece. Mas tem espaço para poesia? Tem grupos que são bem, que tem esse lado poético forte. No seu trabalho Zafra tem? Brasil, tem alguns grupos que escreve linha nesse jeito, assim, poético. Você é ligado em algum poeta? Você é ligado, assim, em algum poeta, assim? Pra falar a verdade, não. Algum letrista de música popular? Não, admiro vários, né? Qual a música que você ouve, assim? Os compositores, os cantores. Brasileiro? Jorge Ben. Primeiro que vem na mente, Jorge Ben, Cassiano, Tim Maia, Bebeto, E aproveitando ainda... Banda Black Hill. O E hip eles hop têm influência sobre o que você faz? Ah, sim, com A música certeza. do Cassiano, por exemplo? Com certeza. Cassiano tem muito a ver com a coisa... Cada vez mais, né? Jorge Ben desde o começo, Tim Maia desde o começo, Cassiano também, a gente foi influenciando com o tempo. E outros músicos, Gilberto Gil também. No Brasil, o hip hop está unificado no Brasil? Há uma comunicação entre o pessoal que faz rap, que faz hip hop no sul, no norte? Há uma comunicação entre o pessoal? Há uma comunicação. Está sempre Então trocando sempre, ideia? não sempre as mesmas pessoas, mas existem outras pessoas, né? Se não está o Brau, tem outro. Se não está o outro, tem um outro. Tipo, nesse exato momento, eu acho que os manos no Ceará estão ouvindo. Ou estão vendo pela internet, ou por algum meio, eles estão vendo. O Zezé, os manos lá de Natal estão vendo. Os manos lá do Sul, eles são tudo interligados. Eu já fui em encontro deles, onde estava um de cada estado. E se encontrou todo mundo no Sul. Os caras, pô, marca em São Paulo, que é no meio, pá, que é neutro. Tipo assim, que é longe, né? O cara mora lá no alto e marcou no sul. Mas é louco, você vê os manos de sotaque diferente, falando das mesmas coisas, dos mesmos problemas, né? Agora, assim, eu tive lá em Pelotas, junto com o Ferrez, até por sinal, e fomos ver um grupo de rap lá, e vi que assim, realmente funciona, as ideias, as conversas são as mesmas do Nordeste, do Sul, tudo igual. Como, nesses 20 anos de Racionais, como é que você avalia o movimento? Como é que o hip hop está no Brasil, desde quando começou até hoje? Aliás, Paulo, eu só queria emendar aqui a pergunta do rapper e colaborador do Metrópolis, aqui da TV Cultura, Rapping Hood, que é mais ou menos nessa linha, a gente junta as duas. Vamos ver. Salve, salve, toda a rapaziada do Roda Viva. Satisfação estar aqui, vendo o Mano Brown sendo entrevistado. Brown, satisfação estar falando contigo, parceiro. Você tá ligado, miliano. Para você que é um rapper da antiga, que veio daqueles bons tempos, do metrô São Bento, o começo, o início, na Galeria 24 de Maio, eu queria saber de você qual a principal mudança que você vê no rap, no hip hop, daquele tempo para hoje em dia. E queria saber se você acha que essa mudança é positiva ou negativa. Valeu. Beleza. Rapping Hood é parceiro. Primeira coisa que eu acho positivo foi o número, cresceu numericamente. Isso aí, se falar que é negativo, é positivo.
cresceu em números, né? Hoje a gente vai de norte a sul do Brasil, tem grupo de rap, tem posse, tem organização, tem uma ONG, tem um quartinho, tem um escritóriozinho, ou o escritório é na esquina, mas os moleques estão fazendo as coisas. Então a gente, você tem que ver que os números são ao nosso favor. E eu falava isso aí há 20 anos atrás, os números pesam para o nosso lado. Nós temos que saber trabalhar os números são nossos. Quem tem a maioria é nós, quem tem a massa somos nós, né? A gente tem que fazer esse peso virar para nós. Então, e esse número, você está ganhando, mesmo que você queira ou não queira, os Racionais estão ganhando um número muito grande de ouvintes, de fãs na classe média. Né? E tem uma mudança aí, talvez, na atitude do grupo, porque no Sobrevivendo no Inferno, acho que tinha um rap que dizia que não adiantava o boy querer pôr o CD de rap no carro para se fazer de malandro. E no Vida Louca, tem uma hora que você disse, acho que está bom, não lembro qual faixa, que você diz o seguinte, eu entrei pelo seu rádio e peguei o seu filho. Né? Seu filho me imita, como se estivesse percebendo que também interessa ganhar essa adesão de gente da classe média que gosta de rap e não está só querendo se bancar de malandro, playboy que quer bancar de malandro, porque tem aquilo que vocês dizem toca muita gente. Né? Eu queria saber se houve de fato uma mudança e se interessa esse público de classe média que agora gosta de vocês mesmo que vocês não queiram, né? A afinada classe média, que existem os emergentes e os decadentes, né? Os decadentes, que a crise apertou a vários setores, inclusive os classe média, certo? Eles têm que entender o mundo que cerca eles. Eles têm que entender o que pensa o porteiro, o que pensa o filho da cozinheira, a cozinheira, o jardineiro. Ele tem que entender, as pessoas que cuidam dele. Tem que saber, tem que entender o mundo, ele vai ter que sair para fora do portão, ele vai ter que pegar ônibus, ele vai ter que pegar o trânsito, ele vai ter que conviver com os motoboys, ele vai ter que conviver com o que está ao redor dele. Então não é que ele está... O Racionais ocupou, não. O Racionais é como se fosse a voz de alguns, existem outros, certo? Se o cara achar que o mundo também, o Racionais resumiu o mundo, ele está errado, ele está de chapéu. Ele vai se surpreender quando ele descobrir que além do Racionais existe muita coisa que nem foi falada em rap, não foi falada em letra de música ainda. Então ele tem que se informar sobre o mundo que cerca ele para ele poder sobreviver. Então o Racionais, o rap, até o rap americano, todas essas coisas, essa cultura, é o meio do cara se integrar ao mundo, saber o que a rapaziada está pensando, por que os caras se vestem desse jeito, o que a gíria fala, qual é que é, pá. Entendeu? É normal desde que música é música, todo mundo, você não vai pôr um selo proibido o playboy comprar CD, entendeu? Mas já existiram outros movimentos que os playboy curtiam também e nem por isso eles beneficiaram nós em nada. Mano Brown, vamos fazer um rápido intervalo, nós voltamos no instante com Roda Viva, que hoje tem na plateia os parceiros de Mano Brown nos Racionais MCs. Ice Blue, vocalista, KLJ, o disc jockey, e Ed Rock, vocalista. Até já. Bem, esse é um trecho da música Fórmula Mágica da Paz, dos Racionais MCs, grupo do qual faz parte Mano Brown, entrevistado de hoje no Roda Viva. Aliás, o programa completa nesta próxima sexta-feira 21 anos. Mano Brown, a música fala que não dá para sair, que fugir não é a solução. Qual é a solução? Você vê, essa música foi feita em 98, 96. Eu morava na Coab, eu já não moro mais. Pode parecer até contraditório. E o que acontece?
problema de moradia na minha vida sempre foi muito constante, né? Sempre foi o problema da minha vida foi moradia. Então, eu jurando lealdade a uma quebrada, é até estranho porque eu morei em 300 quebradas. Eu morei de aluguel a vida toda, na mesma rua, morei em 3 casas, assim, às vezes. Então, eu optei por ser leal, entendeu? E o que é ser leal à periferia? Ser leal é tentar investir, tentar participar, tentar pelo menos. Não é executar, também é pretensão, vou executar, não é assim. Depende da opinião de 1.000 pessoas, 1.000 mentes diferentes, que é inteligente igual você e que pensa diferente. Você tem que negociar. Periferia, sei lá, vamos fazer e está feito. Você tem que negociar, tem que explicar por que o dinheiro é escasso, para investir tem que ter um porquê, tem que investir certo, não pode errar. Não tem espaço para errar, não tem dinheiro sobrando para errar. Então, você convencer as pessoas que dá para investir no bairro, era um barato que eu tinha na minha mente naquela época. Hoje, eu acho que dá para você... Eu até entendo se as pessoas quiserem sair do bairro. Eu aprendi a entender isso. Porque existem lugares onde o problema é crônico, não vai resolver. Como você vai resolver a situação de uma favela, que é construída num terreno... vamos dizer assim, uma palavra íngreme, que se usa, né? Íngreme. Pirambeira. Barrancão, o cara constrói a casa dele, gasta o dinheiro dele, sei lá, de uma carreira, numa empresa, para construir uma estrutura de uma casa, construir, fazer um sobrado, dar um acabamento legal. Falou, pô, mas tem gente que investiu a vida ali, ele vai ter que melhorar aquilo ali, ele vai viver ali. Mas quem não quiser também tem o direito de sair. Você entendeu? Eu passei até essa visão depois dessa música. Entendeu? Quem quiser sair, tem direito de sair. Tem direito de procurar um jeito de se situar melhor, porque eu também fui obrigado a sair. Não saí por opção, fui obrigado a sair. Procurar um jeito de morar. Independente das letras, né, das suas músicas de orientação, o que mais o teu grupo faz para poder orientar, para poder abrir a cabeça das pessoas, né, que estão dessa juventude toda que está aí com droga em tudo quanto é esquina, com violência em tudo quanto é esquina? O que mais vocês fazem, independente das letras e do show, da mensagem que vocês passam? Eu vou te falar um negócio cabuloso agora. Por incrível que pareça, o lugar onde tem menos violência hoje é uma favela. Entendeu? Onde tem menos violência hoje é uma favela. Você vai ver violência no asfalto. Dentro de uma favela tem controle. De quem? Do traficante? Não, da população, da opinião da maioria e da justiça. E a violência da polícia? E do certo. Não? O certo tem que prevalecer. Não interessa. E a violência da polícia? Entendi. E a violência da polícia? Que você fala bastante nas letras. Já é um outro assunto longo, né? Que faz parte. Então, se a comunidade não se une, se não tem alguém para unir a comunidade e ter uma organização mínima, vira alvo fácil para qualquer tipo de força exterior, polícia ou outras forças ruins. Entendeu? A polícia é a maior delas. A favela tem como eleita, foi o inimigo número 1, a polícia. Por quê? Não é o rap que decretou isso, o Mano Brown inventou isso. Claro. Eu já nasci, as pessoas mais velhas falavam para mim, fica longe de polícia, cuidado, eles não gostam de nós. Mas a mensagem que vocês passam, me explica, eu queria que você falasse um pouco disso. Essa mensagem que vocês passam, você consegue entrar na cabeça de alguém e dizer o seguinte, olha, a letra é essa, o caminho é esse, eu vou cair fora das drogas, eu vou cair fora do roubo e vou seguir meu caminho. Você é um exemplo disso. Eu sou uma exceção. Eu não diria que eu sou um exemplo, porque eu não sou um exemplo, nem para o meu filho. Sim, mas você tem uma legião que acredita no que você canta, no que você passa. Amigos, pessoas que gostam da música, como eu gosto de outros músicos, mas eu não vou seguir a vida com os músicos que eu gosto vivendo. Entendeu? Eu gosto de Marvin Gaye, eu vi a vida dele, é impossível viver o que ele viveu. Entendeu? Então o que eu digo, qual que é o meu exemplo? As pessoas que estão perto de mim, elas me veem, elas conhecem meus defeitos, conhecem minhas qualidades. Elas sabem até onde a palavra vai ter efeito. Eu não posso achar que realmente eu estou cativando um exército de pessoas, porque isso aí vai me atrapalhar. Mas você sabe a responsabilidade que você tem. Não sei. Não sabe. E não quero ter. Entendeu? Quero ser livre. Eu sou um cara livre. Quando você Esses canta, eu não aceito, não pego. Quando você canta, nas ruas do Sul, eles me chamam Brown. Maldito, vagabundo, mente criminal. O que toma uma taça de champanhe e também curte tubaína. Fanático, melodramático, bom vivant, depósito de mágoa. O que você quis dizer nisso aqui? Sim. Nossa, é muita ideia, né?
Mas me chamou a atenção aqui, realmente sim. é... A gente fala... Vamos lá então, vamos separar aqui, vamos lá. Certo. Nas ruas do Sul eles me chamam Brau, maldito, vagabundo, mente criminal. Certo. Fala um Bom, pouco antes sobre de mais nada é uma rima, certo? Claro. A gente faz, dá aquela... Sim, rima sim, mas é pesado. Pra ficar legal, certo? Pra ficar bem pá mesmo. Mente certo? criminal Você é de música, você tá ligado. É pesado. E também a realidade também é explicitamente, é isso mesmo, as pessoas me chamam de Brau mesmo. Eu sou criminoso sem ser, ou sou, entendeu? Talvez eu seja realmente. Na verdade, nós somos, todo mundo aqui é criminoso. Quando a gente aceita o Brasil que a gente vive e a gente tira onda, vai tomar cerveja, comer pizza, fazer samba, nós somos tudo criminosos. Por isso que eu te falei da responsabilidade, que assim, eu sou jornalista, então a gente denuncia, a gente critica, a gente investiga. É o que é o teu caso, você passa a mensagem, a tua mensagem ela vai para muita gente, vai do garoto de 12, 13 anos até o adulto, que está naquele pé no barco que está para ir e não vai. Isso que veja bem o mundo que a gente vive, né? Eu tenho que ter consciência com o seguinte, o Racionais é um grupo de rap, o rap é um gênero, existem vários gêneros musicais onde a juventude ouve, não ouve só o rap, periferia não ouve só rap. Dentro da música negra tem pelo menos os outros 8 ritmos que disputam a preferência das mesmas pessoas, tá ligado? Dentro da periferia, tem forró isso, forró universitário, samba aquilo, reggae, não sei o quê, tá ligado? Tem várias divisões, todo mundo curte um som negro, algum som. Periferia curte som negro mesmo, forró, pá, certo? E o rap é mais um, o rap nacional é um, tem o rap americano ainda. Quantas pessoas vão nos shows que vocês apresentam, em média? Relativo. Já cantei para 20, já cantei para 20 mil. 20 mil Uma coisa, pessoas. aliás, em relação ao rap, André Fernandes, aqui de São Paulo, pergunta o que é diferente entre o rap americano e o brasileiro? Acho que o rap americano é mais evoluído. Eles alcançaram um lugar onde eles deveriam estar mesmo. Hoje eles usam a mídia a favor deles. Eles usam a máquina é podre, eles usam, tá fazendo a favor, já que é podre e não vai melhorar, eles fazem o dinheiro vir pro lado deles. A gente sabe que... Mas o discurso social lá não é tão forte quanto aqui, né? Eu já não estou nessa fase de exigir de um cantor de rap o discurso social. Por quê? Porque o rapper é um músico. Eu acho que quem tem que falar de sociedade é quem sente. Se não sente, não tem que falar. Não é porque é rapper que tem que falar de problema crônico, sociedade e tal. Acho que o cara tem que ser livre. O compositor, o letrista. Você não pode chegar, pegar um moleque que está agora começando dentro da casa dele, num cômodo, e jogar, fala desses problemas aqui que é sua cara. Jogar um fardo de 200 quilos nas costas do moleque, sendo que dentro da casa dele mesmo ele não tem o mínimo para ele. Entendeu? Ele tem que lutar pela vida dele. E o rap é isso também. É lutar pela sua própria vida também, individual. Lutar pela sua sobrevivência. É Mano, isso. como é que você compõe, mano? Como é que é o processo de composição para você? Como é que você bola uma letra dessa? Como é que você chega nessas rimas? Como é que é a tua rotina nisso aí? Primeiramente, necessidade. Se eu não cantar rap, eu não como. Certo? Eu tenho filho para criar. Eu preciso cantar para viver, né? Isso então aí. eu preciso, de alguma forma, eu ia fazer algum tipo de som, de música. Se fosse que Deus me permitisse mesmo de eu estar na rua, livre, trabalhando, eu ia tentar música. Certo? E geralmente, eu escrevo de dia. De noite eu não escrevo, não tenho saúde para escrever à noite, não tenho resistência. De noite eu faço outras coisas, né? Vou para a rua. Para escrever, meu cérebro não funciona bem. Eu escrevo de dia. Não precisa ser lugar tranquilo, nem beira de praia, essas pegadas eu não curto. Mas é uma coisa que pinta assim uma inspiração? Natureza, Ou é uma coisa que você árvore, trabalha? escrevendo, Assim? eu não sou assim. Hã? É uma coisa que pinta assim uma inspiração? Ou é uma coisa que você fica trabalhando? Eu vou fazer, eu vou escrever? Não, inspiração, inspiração é assim. Inspiração é aqueles 10% que quando você tá acabando o que você sabe, aí Deus manda aqueles 10% que você ajuda você a terminar um som. Inspiração não vem toda hora. Você tem que estar trabalhando o cérebro mesmo. Ô, Brau, por que você Está praticando. Por que você resolveu vir aqui hoje? Eu sei que você acabou de falar, os americanos usam melhor a mídia, etc. Né? A gente sabe que você controla bastante a tua exposição na mídia, o grupo inteiro, etc. Por que você resolveu vir aqui hoje no Roda Viva? É um programa que eu já assisti várias vezes, certo? Mesmo sem ter muita noção às vezes eu não tinha noção do assunto, as palavras são meio difíceis, mas eu ficava prestando atenção no comportamento do cara que estava sendo entrevistado. Já vi uns caras que tomou pancada aqui. Eu tô achando suave, né? Hoje está light. Tá suave, não sei porquê, né? Tá suave, tô até estranhando. Então, Agora, religião.
falar um pouco de religião. Por exemplo, o samba, a questão do negro no Brasil. Desde que o negro chegou no Brasil, foi perseguido, foi escravo e tal, depois pós-escravatura foi perseguido, a Umbanda foi perseguido, o Candomblé foi perseguido, e hoje, né, o negro ainda é perseguido, e hoje a periferia tem uma boa parte que é evangélica. Sim. E por que isso? Como é que você vê essa situação da periferia ter esse levante evangélico? Agora veja bem, né, meu? A nossa cultura sempre foi associada a muita coisa, entendeu? A nossa cultura, desde o rap, o samba, o candomblé, todas as nossas coisas são relacionadas, de uma certa forma, a coisas negativas. E muitas vezes essas coisas realmente convencem as pessoas, porque o massacre de informação, as pessoas vão se afastando realmente. E isso, ao longo dos anos, você vai perdendo o número. Aconteceu isso com o candomblé, entendeu? Eu acho que é também essa... Eu sou um cara que vou em igreja evangélica, certo? Deixar aqui já bem... Gosto, admiro, mas nasci dentro do candomblé. E os evangélicos combatem o candomblé, né? Sou contra quem combate. Mas eles combatem. Acho que Jesus não pregava isso. Jesus não pregava opressão. Que eu estou certo, você está errado, eu estou salvo, você está perdido. Eu acho que nesse posicionamento os crentes erram. Não existe ninguém melhor do que ninguém, não existe ninguém salvo ainda. E nem condenado ainda, enquanto está respirando. Mas isso que a Maria Rita perguntou, veja bem, o candomblé é a religião mais livre que existe. É uma religião que respeita muito as outras, não é isso, Maria? Enquanto que os evangélicos são exatamente o contrário, quer dizer, são aqueles que... Para fechar as tendas de candomblé. Faz exatamente o contrário do que... O homem ele usa errado tudo que ele põe na mão. Né? Jesus não pregava isso. Oprimir, fechar, bater, mandar prender, usar o governo, usar o prefeito, para mandar... Está errado. E onde é que você acha que os evangélicos acertam? Porque por alguma razão você deve ter essa proximidade. Eles acertam a Deus sobre todas as coisas, é o que eles fazem de certo. De adorar a Deus sobre todas as coisas. A partir daí pode ter erros, né? E os evangélicos te aceitam bem? Vamos dizer assim, é uma porta aberta, né? Onde aceita pessoas assim, que estão precisando, certo? De paz, precisando de uma tranquilidade, um lugar onde você acredita que você vai estar ambientado. E a igreja é um lugar onde você pode entrar, sentar e ficar lá. Estamos falando de igreja, vamos falar de casamento um pouco. Você é casado há muito tempo já, né? Um aspecto da tua vida interessante, porque hoje você vê artistas e tal, dificilmente o cara tem um casamento estável e muito tempo. Queria saber a importância disso para você se manter inteiro, né? Ter um casamento sólido e já com longo tempo. E queria saber também de onde vem esse tipo de ideia. Por exemplo, numa das tuas músicas aqui tá dito o seguinte: fale o que quiser, o que é verme ou sangue bom, tanto faz para a mulher. Não importa de onde vem nem para quê, se o que ela quer mesmo é sensação de poder. Acho que é estilo cachorro, né? Queria que você falasse um pouquinho da importância da mulher, da sua mulher na sua vida e da mulher como um todo. Como é que o rap encara e trata a mulher? Não, então, deixar uma coisa bem clara, né? Esse rap, deixa ele de lado aqui, agora vamos falar da minha mulher. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, certo? São assuntos diferentes. Bom, no caso do rap, além da brincadeira, é claro, para mexer com as mulheres, para trazer um pouco de mulher pro rap também, porque elas gostam da provocação, a realidade é essa. Elas gostam. A partir do momento que você trata, pelo menos, você relata ela como um ser inteligente, que já em outras músicas já retrata como animal mesmo, como mais ou menos aquela história da loira burra, por exemplo. Não vou dizer nomes de música, porque eu nem pensei nessa música, mas, por exemplo, assim, nessa música do Racionais, a gente não põe a mulher como também uma coisa desprezível. Ela usa a beleza dela, ela usa o charme, ela sabe usar também, tá ligado? E tem mulher também que nem precisa usar nada, usa a inteligência só e já era, né? É só música mesmo, entendeu? Quanto à família, que você perguntou da família, uma coisa que eu não gosto é de falar sobre minha família, justamente para que dure mais. Tá? Quanto menos expor, mais dura. E o que te tira do sério, hein, Brown? Futebol te tira do sério? Tira do sério. O Santos? Tira do sério. O Santos tira do sério demais. Rouba várias brisas, vários domingos tristes. Aí te leva a discussão, te leva... A discussão... Conta aí o último incidente que aconteceu com você aí. Que você... Não, lá não foi besteira, mano.
tinha nada a ver, não. Os corintianos estavam mais Você foi bravos. apartar a história ou como é que foi? Ou você se envolveu na história? Não, na verdade, é todo mundo, é uma família só, torcida jovem, todo mundo é torcida jovem, é tudo uma família, certo? A gente teve uma discussão lá na hora que o Santos tomou o gol do Corinthians, ficou todo mundo bravo. E começou todo mundo se ofender mutuamente, entendeu? Os mais bravos já saíram se atracando. Aí foram pra delegacia, entendeu? Aqueles caras estavam mais nervoso mesmo, fanático, né? Eu fui um deles, né? Tava nervoso também, outro mano tava nervoso também, outro também, todo mundo nervoso, ia dar no quê? Coisa de jogo, nada a ver, não. Brown, tem uma notícia muito engraçada aqui, a manchete, na verdade, é engraçada, curiosa, é de 2004, julho de 2004. Mano Brown paga fiança, é solto e chora. Eu não vou nem entrar nesse assunto aqui dessa notícia, mas eu queria saber a última vez que você chorou, você se lembra e por que foi? A manchete foi mentira, não chorei nada. Você nunca chorou, mano? Não, já chorei. Qual foi a última vez? Você se lembra? Você se lembra da última Quem vez? nunca chorou? Você se lembra da última vez? Que eu chorei? É. Ah, quando Sabotagem morreu. Eu lembro que eu chorei. Chorei, sim, bem discretamente, né? Temos irmão que chorou muito mais, né? Mas eu chorei por dentro e cheguei a chorar também, porque foi um dia muito triste, assim, pra nós, né? Foi um dia muito, marcou muito. De lá pra cá, graças a Deus, não. Né? Não precisou, não careceu, né? Brown, deixa eu te perguntar uma coisa sobre a sua questão com as crianças, porque às vezes dá a impressão que está todo mundo aqui achando que os Racionais poderiam resolver o problema da criminalidade. As perguntas são muito, assim, se você pode dar exemplo, se você pode convencer. Acho que não é por aí mesmo, é a arte, você é excelente poeta. Acho que é por isso também que essa música ultrapassa a questão da realidade local, né? Agora, tem uma música no Nada Como um Dia Após Outro Dia que chama 12 de Outubro, que o tema é uma criança que está revoltada no Dia da Criança porque xingou a mãe que não deu presente e levou um tapa. Lembra dessa música? Sim. E aí você, na música, eu não sei se ela é sua, Sim. você começa a dizer que é por isso que pode nascer um criminoso aí, está revoltado porque levou um tapa. E eu fiquei pensando, bom, se essa cena é verdade ou não, não importa, pode ser inventada, mas que essa mãe que deu tapa também pode estar desesperada porque justamente não conseguiu comprar o presente, né? Então eu penso o que levaria essa criança para o crime, essa revolta que levou um tapa, essa criança inventada aí, ou se é porque ela se vê numa sociedade em que tem tanta coisa sendo exibida para ela que ela devia ter, que ela acha que ela não vale nada porque não tem. Isso me preocupa muito pela questão de como o valor das pessoas está ligado a isso. Certo. Né? Às vezes o tapa da mãe não é tão grave para revoltar quanto esse sentimento de não valer nada. Bom, essa música ela é minha em parceria com o Silveira, né? Que é o homem que toca o violão. A música é mais dele do que minha, né? Uhum. Pelo certo. E eu só fui narrando uma coisa que tinha acontecido no caminho, nós estávamos indo para gravar mesmo. Tinha acontecido E no mesmo. caminho era 12 de outubro e aconteceu isso. Eu falei, eu já cheguei já pensando, ele já cheguei, já estava um violão tocando, já saí falando. Foi meio assim, aconteceu rápido, né? E quanto à realidade do que estava acontecendo naquele momento, o que ali, de uma certa forma, os maninhos que estavam jogando bola com ele não estavam na revolta que ele estava. Ele estava. Os outros manos já falaram, ele tomou um tapa na cara, xingou a mãe dele, os moleques que falou pra mim. Eu chamei ele e falou, mano, você brigou com a sua mãe, me bateu, pá, não sei o quê. Contou a história meio assim também, não quis também se expor muito. Falei, pô, mano, tomou um tapa na cara no Dia das Crianças, né? Que presentão, né, meu? Embaçado, né? Melhor não ganhar nada, mas, sei lá, um tapa na cara marca, né, meu? Seja da mãe, né? Minha mãe mesmo nunca bateu na minha cara. Já bateu, quebrava, mas não batia na cara, entendeu? Então, acho que certas coisas humilham, assim, marca. E pode ser também esse caso também, não é que vamos explorar esse caso, que foi um caso, vai ser, não é todo mundo que é assim, mas existem pessoas que vivem assim. Você fala muito da sua mãe e fala do seu pai com mágoa. Por quê? Não, na verdade eu não tive um pai, né? Teve um pai, mas eu não conheci, não conheço. Também não quero conhecer, certo? Não faço questão. Poucas coisas, não tenho muita coisa para falar sobre pai, não tenho. E você como pai? Pai? Eu só acho da hora, mas quando o pai parece com a gente, né? Torce pro mesmo time, assim, tipo, é da hora. Eu não tive isso, mas não tem problema, entendeu? Não tive problema relacionado à falta do meu pai. E você hoje tenta suprir isso com seus filhos? Você é um pai presente? Não.
Não? Sou ausente. Infelizmente, eu sou ausente. Por causa do trabalho, por causa da música? Ou é mesmo porque não... Por causa não tá sempre do perto? instinto, talvez, de ficar longe, e o trabalho, né? Como do instinto? Sei, talvez eu não saiba lidar com essa história, eu não sei ser presente, eu não sei ser presente. Eu acho que eu sou um cara que onde eu tô, tira a paz do lugar, entendeu? E a minha casa tem que ter um ritmo, eu sou outro ritmo. Eu não quero que eles vivam na minha função, em função do que eu estou vivendo agora. Porque eles têm a vida deles, meu filho tem a vida dele, eu não quero que ele seja o Brauzinho. Ele não é. Ô, Brau, o que é amor para você, pegando o gancho nessa história de filho, família, etc? O que é amor? Como é que você define isso? O que isso representa na tua vida? Amor é lealdade, compromisso, seriedade, responsabilidade com seu irmão, com sua mulher, com seu filho. Quer dizer, não é um negócio muito divertido. É divertido quando você gosta. É divertido quando você gosta. Quando você não gosta, passa a ser trabalhoso, né? Quando você gosta, você faz por amor. Então, acho que amor é isso. Eu amo meu filho, amo minha mulher, amo minha mãe, amo meus amigos também, entendeu? Não tem como eu gosto do meu amigo e amo minha esposa. Você gosta do seu amigo, o dia que você separa da mulher, seu amigo fica. Ou vice-versa, entendeu? Entendeu? Então, você tem que... o que é amor, né? Você vai falar para você, você eu gosto, você eu amo. Isso que você gosta, né? Você gosta, você ama. Gostar e amar para mim é a mesma coisa. A propósito da cultura da periferia, o Ferrez, que é autor de livros sobre o cotidiano violento do Capão Redondo, em São Paulo, tem uma pergunta. Vamos ver. Ô Brau, queria te fazer a seguinte pergunta. De uns tempos para cá, a periferia vem fazendo sua própria arte, tá ligado? A gente está fazendo os próprios CDs, as próprias roupas, as próprias músicas. E eu queria saber se esse é o caminho certo realmente, se a gente está fazendo a coisa certa, se esse é o caminho viável para a periferia. Sim. O Ferrez é um cara importante hoje. Ele tem uma loja no Capão, que é um fenômeno de venda, na minha opinião, de coisas relacionadas à marca dele, né? Sul, boné, camisa, pá, moletom. Foi uma coisa que deu certo. E é um exemplo, porque outras grifes nasceram a partir dessa também. Apesar que a primeira grife foi a nossa, certo? Nós lançamos a Vida Louca, que a gente não vende, não temos loja que comercializa nada da Vida Louca, mas foi uma primeira grife. A partir dessa veio outras, né? E outras com fins lucrativos, o que é justo. Esse boné tem alguma coisa a ver com a grife? Esse negócio de usar boné? Não, esse boné é de uma família da Zona Leste, DRR. É uma posse, né? Que inclui vários grupos de rap aqui, de movimento cultural, né, do bairro. E DRR, um salve para os manos, Consciência Humana, o Negro, e outros irmãos, né, De Menos Crime, os manos de São Mateus. A bandidagem. Falou que homenagear os caras mesmo. A questão da criminalidade dos bandidos, realmente, que estão ali de frente, que estão armados, que estão lá. A gente vê que vou fazer 50 anos e 30 de favela, né? E vi que mudou bastante, né? E sobretudo pela questão das armas, né? Antigamente o pessoal resolvia com 38, 32, 38 era uma arma pesada. Como é que você vê assim, nesse tempo que você começou a analisar a vida, como é que a malandragem mudou muito, o traficante mudou muito, o ladrão mudou muito? Como é que está hoje? Mano, eu te falar de traficante é foda. Mesmo porque é como se a gente estivesse falando até dos nossos, entendeu? Dos nossos amigos, da nossa família, do nosso parceiro, dos caras que estão lado a lado. Muitas vezes é o traficante que nós estamos falando. Nós estamos falando de sofrimento, por exemplo, aqui assim, hoje em dia, né, são mais novos, são mais velhos. Essa é a questão, não é falar do traficante, mas os mais sábios, os mais sábios conseguiram ficar mais velhos e os que conseguiram se manter pegaram uma fase diferente. Eles com certeza eles acham mais fácil hoje, os mais velhos. Eles acham mais fácil. E hoje você está falando sobre favela, né? Sobre vida dentro da favela. Sim. O que é uma favela? Como é que é uma organização de uma favela? A gente sabe que a favela precisa da organização. Como é a organização da favela hoje? Quem é que sabe dos problemas da favela? O governo sabe? Não sabe. O assistente social sabe 70%.
50. O cara da ONG sabe 80. Quem é que sabe? Quem está lá dentro, quem mora lá dentro, que conhece todo mundo, que conhece quem nasceu, que sabe dos problemas, sabe quem está preso, sabe quem está precisando de uma ajuda, o filho de quem está precisando. E o traficante entra nessa fatia aí? Eu não falo só o traficante, mas vamos dizer assim, a favela tem a sua organização, certo? A gente fala traficante, vamos falar comerciante. Mas não tem, vamos trocar não tem, esse termo, só para parar de usar mas, o termo traficante e usar tudo comerciante. Bem, mas não tem favela em que você tem confronto entre quem é a organização da favela, os moradores, a associação dos moradores e os comerciantes, como você chama? Por exemplo, quem dá segurança para os comerciantes da favela? Quem protege a favela? A polícia protege? São perguntas, né? Perguntas gera outras, né? Eu estou perguntando, quem protege? Não sei. Você acha, então, você vê a coisa como se fosse uma guerra? Não vejo como guerra, eu vejo como uma situação. Mas o traficante protege de quem? Protege dele mesmo? Não, ele protege do sistema, ele protege. Ele já é entre aspas, vocês chamam de traficante, chamam de comerciante. O cara que comercializa cocaína, vamos dizer assim, já abertamente, ou a maconha, ou qualquer outro tipo de... Ele é um comerciante, como qualquer outro. Sim, mas eles que leva as pessoas para a cadeia ou para o cemitério, né? Agora, o dono da 51 não tira a cadeia pelos litros que ele vende. A Ambev, ninguém vai para a cadeia. Toma 4 garrafas de cerveja, você vai ver se você não bate o carro, você vira o super-homem na marginal. Mano. Ele não vai tirar a cadeia. O filho dele não vai ficar manchado como filho do ex-presidiário. O que faz mais mal, uma dose de 51 ou um cigarro de maconha? Não, mas a gente tem uma discussão então sobre Não, mas eu não estou te perguntando se você usa. Fala você, porque certo? O que faz mais mal? Teria que ter um médico aqui. Vamos falar de droga, tem que ter um médico. Não, nem precisa usar para saber, isso dá para responder. É o 51. Certo, disparado. Então ele não está preso, esses caras não vão presos. Porque eles não são preto, não são, certo? Não são morador de favela, não são morador de periferia, eles não vão preso. Agora, um comerciante de maconha, ele vai preso. Um usuário, ele vai preso. Agora não vai mais, porque a injustiça é flagrante. Você é a favor da legalização? Se é para negar todas as drogas, nega todas. Entendeu? Para acabar a hipocrisia. Legalizar? Não, eu não sou a favor de nada. Não. Vamos dizer assim, eu sou a favor que todo mundo vivesse bem, não precisasse de droga nenhuma para entender nada. Que você conseguisse entender o mundo que você vive sem usar nada. Eu sou a favor disso. Mas quando você passa a não entender o mundo que você vive, você recorre a alguma coisa, quem sou eu para dizer que ele é isso, ele é aquilo, ele é B, ele é C, ele é traficante, ele é usuário? Eu não sou ninguém, meu. São situações. Você vive uma situação hoje que você está bem, você é jornalista, você opina, você fala, forma opinião. Amanhã você não sabe, irmão. A vida é assim. Então a gente aprendeu isso, a vida é assim. Hoje você está legal, amanhã você não sabe. Você pode estar no beco dos tristes lá. Tá ligado? Você pode estar lá. Então, os tristes estão lá no beco. Vamos ver o que eles estão pensando? Em vez de recriminar, falar que eles são o lixo, ou falar que... Né? Vamos lá ouvir o que eles estão pensando. Por que eles não se adaptam a nada? Eles não gostam de nada. Por que eles preferem esse caminho e não o outro, que vocês insistem que tem que ir? Mano, eu queria só pedir licença a gente fazer um rápido intervalo. Nós vamos continuar tratando desse e de outros assuntos no Roda Viva, que é acompanhado na plateia por integrantes de bandas produzidas por Mano Brown. Dom Pichote, do grupo O Time, Nego Vando, que é também do O Time, do Bronx e Negreta, ambos do grupo Rosana Bronx. A gente volta já já. Estamos de volta com Roda Viva, aqui hoje em entrevista Mano Brown, do grupo Racionais MC. Mano, a pergunta é de Marcelo Mirizola. Ele pergunta o seguinte: você já cogitou que preto pode pensar como branco e branco pode pensar como preto? E que as ideias podem acontecer independentemente da cor de quem pensa? Na verdade é isso mesmo. Agora são culturas diferentes, né? Com exceção dos maninhos que é branco e mora lá dentro da quebrada, mora dentro da favela ali no cotidiano, que ouve samba, curte rap, já anda igual, usa camisa listadinha, bombetinha, já é preto também. Fora do nosso mundo, você pode, aí você fala assim, o resto é branco. Se dá pontos pra lá, vamos dizer assim, não tem branco. Eu tenho um amigo que é loiro do olho verde, fala, mas você é negão. Por quê? Porque ele fala como, ele anda igual, ele se veste, ele curte, ele é o mundo que ele vive.
É uma questão de classe social, então? Ser branco ou preto? Convívio, cultura. Não basta ser pobre também. Você pode estar lá convivendo e não gostar. Você pode estar vivendo lá e não gostar. Tem cara que mora lá dentro e vira polícia, justamente porque ele não gosta do que ele está vendo. Ele não gosta dos caras que ele vê na rua, ele não gosta. Entendeu? Você pode viver lá dentro e não gostar. Na verdade, periferia é isso. É 1000 pessoas, 1000 universos diferentes. 1000 mentes diferentes. Brau, 1000 inteligências. Falando em pobreza, em convívio social que você está dizendo agora, tem uma entrevista tua de 2001 aqui que tem uma fala sua o seguinte: dá condição para as pessoas ganharem o seu dinheiro. O povo não quer ganhar nada de graça. Ninguém quer ser filho de assistência social. Isso. O favelado tem orgulho. Isso. Se o PT ganhar a eleição e começar a doar salário para as famílias que estão desempregadas, com o tempo não vai mais dar resultado. O cara que vive do seguro do governo é a parte mais baixa da sociedade. O que você está achando dessa Bolsa Família e dessa política do governo atual? Quer dizer, o PT ganhou a eleição e está fazendo exatamente isso que você falou. Como é que é a tua análise hoje dessa história de Bolsa Família, por exemplo? Bom, tá ruim, mas tá bom, né? O invés. Tá bom, mas tá ruim. Vamos dizer assim, não é a solução ideal. Eu acho que o trabalhador, o pai de família, ele tem orgulho próprio, ele quer manter a família dele independente da ajuda do governo. Não é uma coisa que ele vai se orgulhar e pelo contrário, ele vai procurar até deixar de ser discretamente. Se ele for um usuário desse benefício, ele vai ser discreto ao máximo. Não Isso balança o orgulho vamos dizer assim, não é uma coisa que humilhe também a pessoa. Porque o governo tem certas obrigações com o seu povo. E dá o mínimo de estrutura, de escola, de ensino básico, ou de um hospital decente, uma creche decente, uma escola decente, é o mínimo. E uma renda mínima para você poder pôr seus filhos na escola, ter um material, uma roupa de escola, e eles poderem ter a alimentação que uma criança precisa para poder aprender. Uma coisa é você comer, outra coisa é você comer e poder se desenvolver com o que você come. Tem certo tipo de comida que você não é, mano. Você come e daqui a pouco você já está com fome e você não aprende nada, que a concentração é o básico da escola, é a concentração. Se você está com fome e só aquela comida que você comeu não fez a diferença, você não se concentra, então você não aprende. E essas ONGs todas que estão entrando nas periferias do Brasil inteiro, né? Aparentemente o lado rico da sociedade está entrando através das organizações não governamentais, etc. Primeiro, eu queria saber se você está vendo o êxito nas ações delas. Segundo, eu queria saber se você acha que a motivação é deliberada, é uma tomada de consciência ou é mais culpa e medo? Não. Eu tenho, por exemplo, tem lá no Capão tem a casa do Zezinho, certo? Que eu já visitei, conheço a tia Dag, uma pessoa que a gente vê o trabalho, a gente vê que ali não tem por que tá fingindo, por que tá querendo... O mundo dela é aquilo ali mesmo, ela quer aquilo ali mesmo, os troféus dela tá ali mesmo, e a gente vê. E eu não vou lá todo dia, eu sei que é assim. Então eu acredito que existe pessoas realmente que estão a fim de mudar, de participar e fazer a mudança. Tá ligado? Existe. No Capão, se eu falar que o Capão é um lugar desassistido, eu vou estar mentindo. É o lugar, talvez, hoje, dentro das periferias de São Paulo, um dos lugares mais assistidos por ONG, tá, por movimento. De vez em quando eu estou andando lá, trouxe uns caras com câmera no Capão, falando francês, falando inglês. Fala, o que está acontecendo aqui? E a criminalidade caiu lá completamente. Sim. Ela pergunta por quê? Porque a comunidade também ajudou, né? A comunidade é que faz acabar a violência. A polícia não faz. Agora, o você céu, quando... o céu, aquele projeto da Marta, aquela escola. Eu visitei a escola e gostei muito na época, né? Como é que está o céu hoje? O que você acha daquele projeto? Se o céu é um castelo, né? Assim, é o sonho do rapper. Acho que quando eu comecei a fazer letra de rap, eu imaginava um lugar que nem o céu. Assim, pô, não tem isso, não tem aquilo. Se você pegar fim de semana no parque, fala daquilo ali. Uhum. E, pô, quando a Marta perdeu a eleição, eu cheguei a desacreditar até de mim mesmo. Eu falei, pô, não é possível, meu. A mulher fez esse monte de escola aí pra nós, meu. Pra nós, pros nossos pivetes, nossos moleques. E ela perdeu a eleição. Aí eu descolei o quê? Que a nossa classe é desunida. E a classe rica é unida. A classe média, afinada classe média, já, que ainda se julga ser, e a classe B e A, eles fizeram a Marta perder a eleição. E a nossa classe, que tinha que ter elegido ela, a gente estava dividido.
Mas o céu no momento continua, da eleição, eu encontrei meus amigos divididos na boca da urna. Mas o que O céu continua. O que dividiu? Que tipo de... Valores diferentes, valores que não deveria nem ter vindo à tona. Tipo assim, a mulher separou do marido e tá com outro cara, um argentino, umas pegadas que, tá ligado? Que foi juntando uma coisa com outra e foi, tipo, gerando, não vamos dizer uma antipatia, mas vamos dizer assim, um desafeto, assim, tá ligado? Falar, não, eu prefiro aquele outro lá com cara de... que não tá com nada mesmo e vão votar nele mesmo. Mas todo mundo sabia que a Marta ia fazer diferença, mas votou contra. Tá ligado? É um tipo de revolta que eu não entendo. Eu falei, eu cheguei a discutir com os caras na boca da fora, como assim você vai votar no Serra, mano? Como assim você vai votar no Serra? Mas fechou o céu lá? Hã? Fechou? Não. Meu filho é usuário do céu. Meu filho vai no céu. Meus sobrinhos vão no céu. E como é que está o Meus céu hoje? priminhos vão no céu. Mas o céu estava como... Hoje ele funciona do jeito que quando começou? Ou tá... Na verdade, o jeito que teria que funcionar realmente, eu não sei como que teria que ser 100%, mas o que eu vi lá, acho que só de você estar lá dentro, convivendo com aquelas coisas, tendo aquele universo para você viver lá ali dentro, explorar aquilo ali, já é uma glória. Agora, se vai dar resultado, daqui 20 anos nós vamos ver. Se vai sair um Beethoven lá do Capão. Quando você disse que leu a biografia do Malcolm X, aquele líder negro americano, você, quer dizer, numa das poucas entrevistas que eu li sua, você mencionava que queria sair de lá fazendo a revolução. O discurso que você faz hoje não é exatamente o da revolução, é? O que é que mudou? Assim, eu, na verdade, hoje eu me nego até a dizer que eu tenho um discurso. Eu acho que discurso é corda para se enforcar, entendeu? Eu procuro ser livre, eu opino como cidadão, não como político ou líder de nada. Eu sou um cidadão, eu opino, eu falo o que eu acho. E então eu já não me julgo, eu estou dando discurso, porque na verdade eu estou falando uma coisa que eu sinto, pode soar como discurso para outras pessoas, para mim não é discurso. Entendeu? Então eu nunca disse que eu tenho um discurso, ou que eu vou mudar meu discurso. Não tenho discurso. Você conseguiu, Brown, fazer uma revolução interna no seu jeito de ser, de pensar? Você conseguiu lutar contra suas próprias contradições, seus próprios medos? Você consegue isso hoje? Na verdade, as contradições acho que só acabam quando morre, né? Tipo, eu era um cara que hoje eu tô de Nike no pé, mas eu já xinguei a Nike muito por aí. Entendeu? Mas eu também descobri também que a Adidas não me dá nada se eu ficar falando mal da Nike, entendeu? Eu derrubo uma e levanto a outra. E a Adidas também é dos alemão lá, eles não são nada meu também. Então, entendeu? Tô de Nike. O KLJ não usa Nike. Mas vai ver o Nike que o Blue tá no pé. Entendeu? É contradição. Racionais é isso. É 4 caras, 4 match, 4 ideias, entendeu, meu? Eu sou o mais confuso dos 4, sou eu mesmo. Como que você vê a pirataria hoje, Brown? Eu queria saber, tem uma história de que na época do Sobrevivendo no Inferno houve um acordo entre Racionais ou camelôs, ou quem fazia disco para vocês não perderem com essa venda dos piratas. E parece que isso um boato, né? Um rumor, e né, agora na época do DVD também houve isso. Eu queria saber se isso é verdade e como é que você vê a pirataria, como é que você se protege da pirataria, porque afinal você é um artista. Não tem como se proteger da pirataria. Eu sou um cara que eu tenho vários amigos que trabalham no ramo, né? No ramo da pirataria, do comércio, da pirataria. Eu conheço os irmãos que estão na rua vendendo, eles veem, ô, Brau, assina aí. Eu falo, pô, pirata não assina, irmão. Pô, mas não é sobrevivência, eu entendo, cara. Na verdade, quem fica rico é o chinês. Mas é o ganha-pão do irmão também. Então, como eu não sou polícia, e também não vou andar com a polícia prendendo o pirateiro, que não é a minha, eu já uso aquele slogan, vocês é a minha rádio, né? Vocês tocam o dia inteiro a minha música no centro da cidade lá e divulga aí, me ajuda. Eu não vendo, o que eu não ganho em venda, eu ganho com outras coisas que eles me dão. A pirataria me dá notoriedade, me põe minha música na rua. Esse papo de acordo é chaveco? Não existe acordo. Tem um respeito, certo? Porque é uma classe também, certo? São trabalhadores também. Se tivesse um meio melhor para trabalhar, com certeza eles estariam lá. Deve estar correndo da GCM no centro, certo? Vamos fazer mais um intervalo, lembrando que a entrevista de hoje é acompanhada na nossa plateia por Sérgio Ricardo Souza Silva, bancário, Caroline Zeferini, estudante de jornalismo, Pedro Calado, estudante de economia da PUC, Fausto Eike, bancário, e Caio Blatt, ator. Até já.
Estamos de volta com o último bloco do Roda Viva, hoje entrevistando o Mano Brown, do Racionais MC. Pergunta de Elza da Silva Carlos, de Ribeirão Pires. O que é que você acha das cotas para negros? Acho importante. Acho que o movimento negro está na vanguarda, porque o ensino deveria ser realmente gratuito para todos, e os negros estão na linha de frente nessa parte aí. Eu acho que politicamente nós estamos mais adiantados, porque na verdade o ensino faculdade, esse ensino superior, ele deveria ser gratuito, na minha visão. Porque há países que falam, Cuba deixou de ser Nova York para ser pelo menos Cuba. O Brasil não, quer ser Nova York. Então a gente esquece de fazer as coisas mais simples, dar condições para as pessoas serem o máximo que elas puderem ser. E não tentar ser francês. Tipo assim, se você dá condição para o brasileiro ser um homem, no mundo, não digo só dentro do Brasil, não, você dá condição de um brasileiro, um homem comum brasileiro, ter uma faculdade, ele ter um ensino superior, um ensino decente, mas é superior, um ensino, uma cultura, que ele vai poder concorrer no mundo, né, no mercado do mundo, né, pelo emprego dele, você vai ter um país forte, você vai ter um país bom, se todas as pessoas tiverem ensino. A partir do momento que você renega o ensino para a grande maioria e deixa uma minoria no poder perpétuo, trocando de pai para filho na mesma cadeira, só trocando as pessoas, a família continua a mesma, os donos, entendeu? Então, acho que isso faz o Brasil perder. Quando todos tiverem condição de ter um ensino, o Brasil vai crescer o Brasil todo, entendeu? Então, a cota para negro, eu acho que deveria mudar esse termo, porque, na verdade, o movimento negro lançou um desafio para o governo cabuloso, porque o Brasil deve para os negros muito, deve muito, mas não deve só a faculdade, deve muito mais. A faculdade é só um detalhe, o ensino para que os negros possam competir de igual no mercado mundial, não digo nem brasileiro, mundial. Por que não disputar um emprego com um cara lá em Paris? Por que não? Os ricos, eles mandam os filhos estudar fora, né? Entendeu? Não manda? E por que a gente também não poderia disputar um emprego fora, ou dentro, ou em qualquer lugar, desde que você tenha condições. Você tenha condições de disputar. Quando você não tem condições, aí você se torna um problema. Entendeu? Então a cota para negro é o mínimo. Só que Cuba não é bom exemplo para isso, não. Cuba tem um ditador lá há 47 anos. E não é propriamente um exemplo de prosperidade nem de competição. Né? Sim. Depois que todo mundo ajudou a fundar Cuba, é fácil. Mas, por exemplo, eu usei um exemplo assim, Cuba valorizou mais as pessoas e menos as máquinas. Então você tem lá médicos, você tem os atletas, você tem as pessoas. E o mundo tratou de boicotar Cuba para que isso acabasse, né? Certo? De uma certa forma, isso infelizmente vai acabar e Cuba vai ser um exemplo de fracasso, mas não é fracasso. Não é um fracasso. Deu errado porque foi embargado. Agora, você é socialista? Boicote. Você é socialista? Você acha que todo mundo tinha que ser igual, ganhar igual, trabalhar igual? Deveria ser igual, lógico. Deveria ser igual, mas eu não vou me falar, eu sou isso, eu sou socialista, eu sou eu. Por exemplo, agora eu penso assim, as pessoas não deveria faltar comida para alguns e sobrar para outros. Tipo, eu fui para o exterior, eu já viajei para fora, eu vi os caras jogando o prato de comida fora assim, ó. 2 colheradas e joga fora. Eu falei pro cara, pô, mas no Brasil se alimenta 2 famílias. Ele falou, irmão, aqui é Nova York. Tá ligado? Mas aqui também se desperdiça muito. Tem. Mas tem gente que pensa que tá em Nova York. Claro. É o que eu penso, é o que eu falo. Eu acho que o grande problema do Brasil é que a gente nunca se aceitou nem como Brasil direito. Então, é que eu queria te perguntar, quando você falou que não tem um discurso, fiquei meio confusa, porque eu acho que eu tenho a impressão, como ouvinte, que os Racionais têm um discurso. Não um discurso de botar regra para o mundo inteiro, mas quando você fala pensar a gente como a gente, ou o negro se identificar com a sua cultura, queria que você falasse um pouco de uma coisa que sempre achei muito coerente nas letras, que é a cobrança de atitude do negro. O que é isso, cobrança de atitude? Eu não cobro atitude, mesmo porque eu não tenho condições de cobrar nada, certo? Eu sou um cara que sou cobrado. De atitude? Eu sou cobrado. Atitude. Tem aquela júri racional, por exemplo, que o negro é julgado, né? A atitude vem de ato, né?
Ato, agir. Agir. A atitude nem sempre tem que ser da forma que eu faço. Não é isso que é atitude. A atitude é agir. Simplesmente agir. Atitude. Você vê um saco de lixo, certo? Está na frente da sua casa. Você sabe que o carro vai passar em cima e vai acabar com a sua rua, você vai lá só simplesmente troca o saco de lixo do lugar. Isso é atitude. Tá ligado? É uma Você viu a criança, responsabilidade pelo seu lugar. você, pela sua... entendeu? Cuidar de você, meu. Cuidar da sua família, cuidar dos que estão perto de você. É atitude. Qual é o seu grau de instrução, hein? 8ª série. Você não teve oportunidade mais de continuar estudando? Ou... Tive, mas não gostei. Tive assim, eu estava empregado e resolvi pagar o primeiro ano colegial. Colegial, né? E não gostei da escola, não me adaptei, não gostei do convívio. E você acha que até onde você estudou foi suficiente para você continuar? Não foi suficiente. Insuficiente. Que tipo de mensagem você passa quando você visita os seus manos nos presídios e nas unidades da FEBEM? Que tipo de mensagem você... Olha, por incrível que pareça, você encontra muita sabedoria dentro desses lugares aí. Dentro de presídio, dentro de cadeia. Você encontra sabedoria, você encontra inteligência acima do normal até, porque naqueles momentos o homem ele realmente se descobre. Tá ligado? Acho que ele descobre aquele lado que na rua era adormecido, ou distraído, né? Um lado distraído que ele tem na rua. Lá dentro você ouve coisas impressionantes. Entendeu? Como é que você está preso com essa inteligência, cara? Entendeu? Então, que ideia que eu levo? Eu levo companhia. Quando eu vou, eu também não sou frequentador de cadeia, que nem parece. Eu já fui em várias cadeias, eu tenho amigos presos, certo? Eu tenho o Dexter, que é um amigo meu que está preso. Eu tenho o Abraão, que é rapper. Os dois são rappers, são artistas e estão presos. É gente que está fazendo muito melhor para a sociedade na rua. Lá dentro, eles estão inutilizados. O sistema inutilizou eles. O Dexter, o Abraão e outros irmãos que são músicos ou não, são artistas de alguma forma. Para melhorar o Brasil, para conseguir melhorar essa desigualdade, a gente deveria começar por onde? Qual seria o primeiro ponto que você pensa, não, isso aqui deveria mudar, a gente deveria começar por aqui? Qual seria a primeira atitude? Pô, eu não estou nesse grau de sabedoria para saber como é que a gente vai resolver. Eu tô no olho do furacão, tá ligado? Do problema. Na verdade, eu faço parte do problema, né? Eu estou igual você, todo mundo procurando uma solução, procurando qual que é a melhor solução para mim e para os que estão perto de mim. Aí vai ampliando, né? Aí os que estão perto, os que vai ficando mais longe, você vai tentando ampliar as coisas que você sonha para você e fazer as pessoas sonhar junto com você. Tá ligado? Mas aí você tem aquele... por exemplo, eu não posso aceitar um negócio assim, que eu sou um cara que... Eu sou um exemplo, porque fazendo o que eu fiz, dificilmente a pessoa conseguiria as coisas que ela precisaria. Tá ligado? Mas já era, né, Brown? Você é um exemplo, né? Querendo ou não, apesar do fardo não te incomodar de alguma maneira, sei lá, você pega no seu disco mais recente, tem um encarte lá, a foto da molecadinha tal, e tá você lá. Então, não tem muito... Não, assim, o cara se espelha em você de alguma maneira. O cara ou quer se vestir como você, ou quer ter a atitude que você tem, eu ou gostaria quer fazer de outras o som. coisas. Por isso que eu falei da responsabilidade que você tem. Você tem uma grande responsabilidade. Esse tipo de espelho é profundo porque é coração, certo? O cara, quando ele gosta de você e quer usar uma roupa que parece a sua, é profundo. Mas é superficial quando o cara só quer parecer com você. Isso não é bom para ele. Eu acho que eu sou eu, você é você, o humano é humano. Ele vai descobrir o talento dele aonde está. E ele não é o Mano Brown, mas ele também não precisa ser o Mano Brown. Ele pode ser ele e descobrir quem é o verdadeiro, o lado dele, quando eu fui buscar o meu. E estou buscando. Quando você leu o Malcolm X, quando você, sei lá, ouviu o Tupac, essas coisas, você se viu ali de alguma maneira? Não, quando eu li o Malcolm X, eu me vi. Vi tudo. Vi tudo. Pelo menos o mundo, o universo que eu vivia, estava ali naquele livro. Para você, quem são os grandes líderes brasileiros? De todos os tempos, assim. Eu vou te falar, eu sou um cara até ignorante. Se eu te falar, citar nomes, eu vou ser leviano. O Jair, que está aqui presente, ele vai te dar uma lista. Se você perguntar para ele, o Jair te dá uma lista de líderes nervosos que vieram pelo menos 100 anos antes do Brau.
antes do Bill, antes do Taíde, antes do Facção Central, Realidade Cruel, Mr. Catra e outros, mano, que vêm dessa geração de músico, falando dessas coisas, né? Existiram outras pessoas antes, que não gravaram o disco, não vieram antes do videoclipe, vieram antes da MTV, vieram antes dessas coisas e lutaram. Fala-se muito do papel que o tráfico, os traficantes, eles ocupam um papel que deveria ser do Estado, né? Um lugar que deveria ser do Estado. Você acha que a música ocupa isso também, de alguma maneira? Sim, a música é presente, né? A música ela tem que ser pelo menos companheira do cara. Ela não precisa ser o pai, nem o psicólogo, mas ela tem que ser pelo menos companheiro. Muitas vezes você quer ter do seu lado um companheiro, não um psicólogo, e nem um pai, nem um padre, nem um pastor. Você quer ter um companheiro que pelo menos vive as mesmas coisas e vai trocar ideia com você à altura, não de cima para baixo. Então eu falo para os manos do rap, o nosso rap não tem que ser professor, nem que ser exemplo, nem líder, né? Tem que ser pelo menos companheiro dos manos, companheiro das pessoas, para estar de igual, ombro a ombro, entendendo os manos. E eles entenderam nossas falhas também. Porque o rap, de tanto as pessoas falam, ele é o exemplo, ele é o líder, ele é pai, ele é cobrado ferozmente. Brown. Ele é cobrado ferozmente, a atitude que ele deveria ter, que ninguém tem também. Brown, nosso tempo então está não acabando. Pode cobrar dele. Eu queria fazer uma última pergunta, já que você disse que ninguém te provocou, eu vou te provocar de leve aqui. A essa altura do campeonato, só de leve. Quando eu era jovem, a onda era o movimento de paz e amor. Festival de Woodstock, rock para todo mundo, né? Todo mundo numa boa. Você é um cara paz e amor? Não. Você é um cara eu que... Eu sonho com paz e amor, mas a vida não é isso. Você sorriu 8 vezes aqui do programa hoje, isso te incomoda? Já foi a fase de eu me preocupar com, assim, sorrir ou não. Talvez a gente vai ficando mais velho, vai vendo que as coisas não são, os monstros não são tão feios, né? Nem tão fortes que nem parece. Nem o Mano Brown? Ninguém. Mano. Mano Brown é um ser humano, meu. Mano Brown é o quê? Um rótulo. Quando eu comecei, eu era Brown do Capão. Aí, numa caminhada, me apelidaram de Mano, porque Mano é irmão, entendeu? E o Pedro Paulo Soares Pereira ficou no caminho, então? Entendi? Pedro Paulo Soares Pereira ficou no caminho. Não. O Pedro Paulo, ele vai assumir o cargo dele daqui a alguns anos, ele vai voltar ao posto dele de novo. Ele vai tomar o rumo da vida dele de novo. Mano Brown, muito obrigado pela sua entrevista, obrigado aos nossos entrevistadores. Lembro que o Roda Viva completará no próximo dia 28, 21 anos no ar, sempre trazendo entrevistas as mais diversas, nessa condição absolutamente livre, em que nem sempre a gente concorda com tudo o que é dito ali e sempre a gente garante que tudo que seja dito no centro do Roda Viva chegue até o público que acompanha a TV pública no Brasil. Uma ótima semana e até a próxima segunda com o ministro da Defesa, Nelson Jobim. Até lá.